Sejam todos bem-vindos. Que todos nós essa noite possamos receber todo axé, toda energia positiva e que nós possamos com certeza receber mais, querer mais, ter mais, porque eu acredito que nós estamos aqui hoje para nós conseguirmos melhorar, ficar melhor, estar bem. E aproveitando essa narrativa, eu gostaria de começar a nossa reflexão de hoje, que o tema é Armadilhas do Ego, com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: mas Deus lhe deu a mais do que ao animal o desejo incessante do melhor, e é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição. Capítulo 25, 1 e 2. Então Deus nos deu esse desejo do melhor, de sempre melhorar. E esse impulso do divino dentro de nós, que está latente dentro de nós, essa partícula divina, a todo momento nos impele a querermos mais, a querermos melhorar, a evoluir, a progredir. E desde o primeiro momento que nós estamos aqui, viemos para o planeta Terra, reencarnamos, nós temos sempre esse impulso que o divino, que a divindade nos ofereceu, nos deu, que é de melhorar. E nós estamos aqui hoje, eu acredito que sim, para melhorar. E aí nós nos questionamos, e aí começamos as nossas reflexões. Se a gente tem essa coisa dentro de nós, esse impulso divino de melhor, do melhor, de sermos melhores, por que em determinado momento da nossa vida nós não nos sentimos assim? Por que nós chegamos aqui hoje e muitas vezes nos sentimos, em vez de melhor, pior? O que acontece conosco? Por que nós temos isso? E aí a gente fica pensando assim, que bom se a gente viesse com um manual de instruções, manual do proprietário, né? Reencarnássemos aqui, chegássemos e ganhássemos o manual do proprietário. E aí a gente fica pensando assim, e o que diria esse manual do proprietário se viesse conosco, né? O que nos ensinaria? Então a gente pode refletir assim, ó. Talvez ele dissesse assim, ó, que quando nascemos não viemos como um manual de instruções, a primeira coisa, porque é a realidade. Depois recebemos o corpo, e é nesse corpo que é o nosso veículo de manifestação aqui. E nós recebemos esse corpo, e ele é um empréstimo, e nós temos que cuidar bem desse corpo. Esse seria uma das grandes coisas que o manual nos falaria, que nós precisamos tomar conta desse corpo. E esse corpo é um empréstimo, ele não é nosso. E nós não somos esse corpo. Nós somos muito mais do que isso. Nós estamos nesse corpo. Então vejamos as pequenas coisas que nos fazem, às vezes, errar. Acharmos que nós somos um corpo físico. Podemos observar isso. Uma segunda coisa, a vida é nossa escola. Aprendemos através da experimentação, acertos e erros. A vida é assim. E se nós nos dessemos conta de que nós vamos aprendendo, e para aprendermos temos que experimentar, acertar através do erro, nós economizaríamos muitas lamentações, muitas coisas ruins, muitos pensamentos negativos, muita depressão. Também poderíamos ver nesse manual, a vida é nossa escola. Aprendemos através da experimentação. Encarnamos aqui e já somos automaticamente matriculados nessa escola que é a vida, nesse internato que é a vida, que nos proporciona essa possibilidade de crescermos e aprendermos. Enquanto nós não vemos a escola, a vida, como uma aliada na nossa transição, na nossa caminhada, nós vamos estar sempre batendo de frente com ela e não seguindo o caminho. Então nós temos que aprender nessa escola que é a vida, uma escola compulsória, que nós não temos escapatória quando estamos aqui, de que nós temos que aprender, e nós aprendemos através dos acertos e dos erros. Aprendemos uma lição quando mudamos. Só aprendemos e sabemos que estamos aprendendo quando nós mudamos as nossas ações. Porque se as coisas continuam acontecendo da mesma maneira sempre, a gente se pergunta em um determinado momento, mas por que esse problema me visitou de novo? Eu já passei por isso, sofri tanto, e ele voltou a acontecer na minha vida. E a gente se pergunta, por que isso? Porque nós não passamos
Na escola, quando fizemos um teste, uma prova, prestamos um teste, e nós rodamos em algumas questões, em algumas perguntas, nós temos que repetir, fazer novamente até acertar. E a vida é assim. E muitas vezes a vida nos acrescenta alguns detalhes, porque lições que nós insistimos em não aprender, insistimos em errar, em rodar, muitas vezes elas se apresentam para nós novamente com outras nuances e às vezes piores e mais fortes. Se nós não damos jeito de passar por elas logo, de aprendermos logo, elas voltam e fazem nós imaginativamente sofrer. E nós achamos que nós estamos sendo castigados. Mas é uma coisa que nós deveríamos lá atrás já termos aprendido e vamos protelando isso. Muitas vezes por rebeldia e por não acreditarmos naquela partícula divina que está dentro de nós, que nos impede a crescer. E nós, em vez de crescermos, nós deixamos para depois. Vamos continuar no nosso manual. Lá não é melhor do que aqui. Os outros são meros espelhos de nós mesmos. A gente sempre acha que o que está acontecendo com a outra pessoa é melhor. Que o que o outro tem, que o outro conquistou, eu gostaria de conquistar. Que lá, naquele emprego, ou naquela família, ou naquele país, é melhor do que aqui agora. E nós chegamos muitas vezes lá, onde nós queríamos. E aí nós vemos que nós queremos outro lá. Queremos outra coisa, estar em outro lugar. Um pouco desse impulso de melhor que nós temos dentro de nós. Mas são detalhes e são armadilhas egóicas quando nós não nos satisfazemos nunca. Porque estamos dirigindo nosso centro de gravidade, nossa atenção, nossa essência para aquilo que nunca vai nos satisfazer, que é o material, que é o ilusório, que é o passageiro. Então sempre que nós pensarmos dessa maneira, sempre o do outro vai ser melhor. Sempre aquele lugar vai ser mais interessante do que onde nós estamos. Porque nós não estamos olhando no lugar certo, que é para dentro de nós mesmos. Nossa vida é nossa responsabilidade, só nós decidimos. Isso é uma outra questão também que nos pega, uma armadilha que nos pega. E se nós soubéssemos isso desde o início, se nós lêssemos esse manual desde o início, talvez a gente conseguisse fazer isso mais cedo. Porque nós estamos sempre delegando ao outro a propriedade de nos fazer felizes. Nós estamos sempre delegando ou focando no fora, no exterior, no material, o poder de nos tornarmos pessoas melhores, de nos tornarmos pessoas felizes. E essa responsabilidade de fazer isso, de focar para fora, jogar a responsabilidade no outro, isso é nossa responsabilidade. Então nós somos os culpados se isso acontece na nossa vida, e acontece a todos nós. O certo e o errado não existe como pensamos. Uma das grandes falhas nossas é acharmos que nós somos certos e que o outro é errado, ou que o que está acontecendo em determinado momento é totalmente errado, é contra as leis divinas. Quem nós somos para acharmos que fulano está fazendo alguma coisa errada e que nós estamos fazendo certo? Muitas vezes, e nós vemos aqui nesse chão de terreno, que as entidades nos dizem que muitas vezes o errado que nós achamos é o bem e é o certo que está nos acontecendo para nos direcionarmos novamente para o caminho. Uma doença que a gente acha errado, a gente acha um castigo, muitas vezes é o que nos leva a voltar para o caminho e nos impulsionarmos nessa busca dentro de nós. Então, certo e errado, vamos questionar. É certo ou é errado? Tem um texto de Moji que ele nos fala assim: secretamente crentes de nossa superioridade, usando o sagrado como um troféu do profano, vamos insistindo no erro e caindo nas armadilhas. Nós nos achamos melhores. Aí nós usamos o troféu do sagrado. Usamos o sagrado como um troféu do profano. O que seria isso para nós entendermos? Nós nos acharmos melhores, nós nos acharmos mais espiritualizados do que aqueles que não frequentam o centro espírita, do que aqueles que não frequentam uma igreja, do que aqueles que não
frequentam um terreiro de umbanda. Nós muitas vezes erguemos e batemos no peito e dizemos: não, mas eu vou lá, tu não vai. Ou nós pensamos nisso. Eu indo lá, o fato de eu estar lá me confere um grau de estar melhor do que aquele outro que está lá na rua e não faz nada. É a primeira armadilha do ego. Acharmos que somos melhores do que os outros. Se você acha que é mais espiritual andar de bicicleta ou andar de transporte coletivo do que andar de carro e gastar gasolina, muitas vezes a gente vê muito isso, né, pessoal? Ecológico. E muitas vezes nós fazemos isso e é legal, mas o que não é legal é nós fazermos certas coisas e batermos no peito e acharmos que nós somos melhores que os outros que não fazem. Se você acha que é mais espiritual não ver televisão, não ver certos programas, fulano vê aquele programa lá que é só baixaria, eu não vejo, eu estou num patamar diferente. Se não lhe faz bem, se você se sente melhor não vendo, que bom, mas não quer dizer que você está num patamar mais elevado, que vê, que quer ver, que gosta de ver, que se diverte vendo. Qual é o erro? O erro é nós levantarmos esse troféu e acharmos que somos melhores. Se você acha que é mais espiritual evitar saber de fofocas ou notícias, ou ver noticiários ou programas de fofoca, ou não comentar certas coisas, nós nos achamos mais espiritualizados do que aqueles que fazem. Mas muitas vezes nós fazemos isso e nem percebemos. Ah, mas foi só um comentário construtivo, uma fofoca. E nós nos achamos espiritualizados. Se nós nos achamos mais espirituais, fazendo yoga, nos tornando veganos, comprando comidas e livros sobre vegetarianos, sobre situações esotéricas, se nós nos achamos mais espiritualizados, praticando reiki, meditando, usando roupas hippies, visitando templos, lendo livros de iluminação espiritual, e julgamos os outros que não fazem isso, então nós estamos caindo numa armadilha do ego. E nós fazemos isso. E nós achamos que fazendo isso, nós somos mais do que os outros. Fazer isso é bom. Se isso nos coloca no caminho e nos faz crescer, alimenta o divino que está dentro de nós, naquele impulso de sermos melhores, isso é bom. Mas se nós, com isso, nos achamos melhores do que quem não faz, nós estamos caindo numa armadilha do ego. Sempre esteja consciente ao se sentir superior. A noção de que você é superior é a maior indicação de que você está numa armadilha do ego. O ego adora entrar pela porta de trás. Ele vai pegar uma ideia nobre, que é como estar aqui hoje, vou fazer meditação, e então distorce para servir o seu objetivo, ao fazer você se sentir superior aos outros. Você começará a menosprezar aqueles que não seguem esse caminho, aqueles que não seguem o seu caminho espiritual correto. Essa é uma grande armadilha do ego. Esse pequeno texto ele encerra assim: superioridade, julgamento, condenação. Essas são as armadilhas do ego. Então, nós temos que nos questionar, e isso é para nós refletirmos, dentro da nossa vivência diária, quantas vezes nós julgamos, condenamos e nos achamos superiores. Será que na hora do julgamento mesmo, nós temos garantia de que chegando lá, nós vamos ser considerados superiores mesmo? Nós estamos mudando o que nós temos que mudar? Nós estamos utilizando essa força divina dentro de nós, de mudança, de querer sempre melhorar, querer sempre mais, para nos tornarmos realmente pessoas melhores? E isso acontece ao contrário também, se nós analisarmos. Se nós nos sentimos piores do que os outros, é uma armadilha também. Por que nos sentirmos piores? E isso não serve só para reflexões espirituais, ou de cunho de elevação, de autoconhecimento. Isso serve para o nosso dia a dia. Quando achamos, porque temos um nível superior, somos melhores do que aquelas pessoas que não têm. Quando achamos que temos um emprego bom,
que somos melhores do que aqueles que não têm talvez um tão bom. E se nós nos achamos melhores porque temos bens materiais a mais do que os outros, aí é que nós estamos enganados mesmo. Por mais contraditório que pareça, as pessoas desejam mudar e ao mesmo tempo continuar iguais. Que estranho, contraditório e paradoxal. Nós desejamos mudar, mas ao mesmo tempo queremos ficar iguais. E aí a gente traz para a nossa reflexão, o que seria isso? Nós estamos aqui, todos nós, com certeza, todos, nós queremos mudar. Alguma coisa na nossa vida nos trouxe aqui, ou hoje pela primeira vez, ou por vários meses, ou por vários anos, que nós queremos mudar para melhor, que é aquele impulso que nos faz, né? Aquele impulso divino dentro de nós que nos leva até aquele terreiro, porque lá é bom, lá vai ajudar a mudar a minha vida, eu vou melhorar. Então a gente quer mudar, mas ao mesmo tempo diz que a gente não quer mudar. Por quê? Porque nós viemos aqui e queremos mudar, queremos que o espiritual nos faça mudar, rezamos para que a nossa vida mude, para que a nossa vida melhore. E aí nós saímos daqui, vamos felizes para casa, porque recebemos um axé maravilhoso e sentamos na poltrona e esperamos que a nossa vida mude. Mas nós não queremos mudar. Nós não queremos mudar nossas atitudes perante a vida. Nós não queremos mudar o nosso pensamento com relação às pessoas e a nós mesmos. Nós não queremos mudar a maneira que nós agimos e que foi a maneira que nos fez sofrer, que nos trouxe até aqui. Então a gente quer mudança, mas não quer mudar. Que nós possamos refletir quanto a isso. Um pequeno conto nos diz que um rei, na Idade Média, tinha um servo muito fiel a Deus. Ele acreditava em Deus. A todo momento ele dizia para esse rei, porque Deus está sempre nos protegendo, porque Deus, Ele sempre, tudo que acontece conosco é por um bem maior. E o rei, muito ateu, ele não acreditava nessas coisas, ele dizia, não acredito nisso aí. E esse rei sempre levava esse servo nas suas caçadas. Um belo dia, numa caçada dessas, os dois lá, uma fera ataca o rei. E o servo valentemente salva o rei, mas a fera conseguiu levar um dedo do rei. Ele ficou sem dedo. Voltando para o castelo, o servo disse, que bênção, meu rei. Nós conseguimos nos salvar, o Senhor está vivo, Deus nos ajudou. E o rei, indignado, mas como ajudou? Que Deus é esse que me fez perder um dedo? Se ele fosse mesmo bom e cuidasse mesmo de nós, eu não perderia esse dedo. E mandou encarcerar o servo. Ficou bravo, porque Deus não protegeu como deveria. Passando um tempo, o rei foi caçar novamente. E nessa caçada eles foram atacados por uma tribo selvagem que fazia sacrifícios. E o rei foi capturado e foi levado ao sacrifício. Chegando lá, o sacerdote daquela tribo olhou e o rei sem dedo. Ele disse, não, esse não serve. Ele é defeituoso. O nosso Deus não quer uma oferenda defeituosa. Pode libertar ele. E o rei se livrou. Chegando lá, chegando no castelo, voltando ao seu reino, ele mandou libertar o servo. E disse, você tinha razão. O seu Deus me protegeu, porque se eu não tivesse perdido o dedo, eu tinha sido sacrificado. Agora tem uma coisa que não está batendo. Se o seu Deus fosse bom mesmo e protegesse, Ele não deixaria você ter sido encarcerado e ficado lá tanto tempo. Aí o servo olhou para o rei e disse assim, não, Ele é bom e Ele me protegeu sim. Porque se eu não tivesse sido encarcerado, eu estaria na caçada com a vossa majestade, e eu, como não tenho defeito nenhum, eu aqui ia ser sacrificado. E a gente fica pensando assim, o que isso serve para mim? Quando nós temos esse impulso divino de melhorar, nós acreditamos nesse impulso dentro de nós, nós acreditamos que Deus mora dentro de nós para conseguirmos as coisas, e conseguirmos as coisas certas para melhorarmos a nossa vida e sermos felizes.
E aí nós pensamos, quando chega um problema na minha frente, a gente diz assim: Deus, eu tenho um grande problema. E a gente não deve pensar assim. Quando chega um problema na nossa frente, a gente diz: problema, eu tenho um grande Deus. E é assim que nós temos que pensar, porque Deus está dentro de nós. E se nós pensarmos dessa maneira, nós vamos utilizar esse impulso divino que mora dentro de nós para devagar e sempre trilhar o caminho e crescermos, melhorarmos e buscarmos o que realmente nós devemos buscar e não cairmos nas armadilhas do ego, ou podermos enxergar essas armadilhas, ou quem sabe, mais do que isso, aprendermos com essas armadilhas. Eu fico por aqui, que assim seja.